tocar só no último ponto aqui. Eu não sei, provavelmente a aula não vai chegar a 2 horas, vai ser uma aula mais curta, porque a gente chegou numa encruzilhada aqui que eu decidi resolver da maneira mais simples. Não necessariamente a melhor, mas pelo menos mais simples. Eu queria muito falar ainda sobre as violações do scaling de Bjorken e sobre equações de evolução de Altarelli-Parisi e as equações de evolução dos momentos das funções de estrutura. Mas isso ia demandar mais pelo menos uma, se não 2 aulas. Aí eu achei melhor a gente encerrar com os tópicos que a gente viu até aqui e eu queria recomendar fortemente a quem tem interesse no tema, que eu acho que com o que a gente viu até agora e o apoio desses 2 livros é possível estudar de maneira razoavelmente autônoma esses tópicos todos, né? Então o que nós vamos falar aqui hoje está fortemente baseado no livro do Murta, certo? No capítulo, mais especificamente, no capítulo 3, né? Não, 4. Capítulo 4 do livro do Murta, né? Também no livro do Caruso, né? Aí o capítulo, eu não sei exatamente qual é. Né? Capítulo. Mas lá é importante ressaltar o seguinte: o Murta, ele coloca aspectos mais formais, mais ligados à teoria de campos, etc., para falar desses assuntos, e o Caruso faz uma análise mais física, né? Mais baseada em dados experimentais, etc. Então, eu acho que esses 2 livros, né? É claro que deve ter muitas outras abordagens para o tema, mas com esses 2 livros é possível você chegar e entender bem o que está acontecendo, né? Então, na aula passada a gente falou basicamente sobre esse tema, sobre a expansão de produtos de operadores. A gente falou também de um processo, da seção de choque desse processo, que era a aniquilação de elétron-pósitron em hadrons, né? E da razão de aniquilação, que era a divisão da seção de choque da aniquilação de elétron-pósitron em hadrons pela seção de choque da aniquilação de elétron-pósitron em muons, né? A gente viu que essa razão de aniquilação ela era praticamente proporcional à parte independente do tensor hadrônico, né? Do W-mini, né? Então a gente tem informação sobre o W-mini e, portanto, sobre o comutador de correntes em pontos próximos do zero, tá certo? Analisando esse processo de aniquilação elétron-pósitron, tá certo? Assim também como analisando os processos de espalhamento inelástico profundo, né? Então, a ideia agora é a seguinte: a ideia agora é a gente conectar o que a gente aprendeu com a expansão de produtos de operadores com o Bjorken scaling, né? Só para a gente relembrar o assunto, né? Na aula passada, nós consideramos a expansão de produtos de operadores como sendo uma expansão, né, desse tipo, né? Você tinha um operador A e um operador B. Cada um desses operadores, individualmente, é uma distribuição com valores em operadores. Na verdade, se são operadores de campo, eles são distribuições com valores em operadores. Eles são bem definidos. Os elementos de matriz deles, em princípio, são bem definidos.
No entanto, quando você faz esses pontos coincidirem, você obtém problemas similares ao problema que a gente obtém quando a gente procura multiplicar delta por delta. Delta de x vezes delta de x. Produtos de distribuições no mesmo ponto, em geral, são problemáticos, né? Não dá para você definir ingenuamente. Até existem definições interessantes, que são as definições das distribuições singulares, mas isso é um outro tópico que a gente não está tratando aqui. Então, a ideia central da expansão de produtos de operadores é que, quando você faz um produto de operadores, em princípio, a singularidade que você vai ter nesse produto de operadores é no limite que x tende a y, ou seja, que esses dois operadores se concentram no mesmo ponto, né? Então, você pode conjecturar que exista, né, uma expansão em termos de operadores que são regulares no limite em que x tende a y, certo? Esses operadores aqui têm elementos de matriz regulares, mesmo no limite em que x tende a y, ou seja, você pode inseri-los em funções de correlação arbitrária e vai obter resultados razoáveis, resultados que não têm problema. As singularidades no limite em que x tende a y desse cara estão contidas nesses coeficientes que estão aqui, que são, por sua vez, ordenados nessa expansão em ordem decrescente de singularidade, ou seja, C0 é o coeficiente mais singular, depois vem C1, depois vem C2 e assim por diante, né? Esses aqui são chamados coeficientes de Wilson, né? E a existência de uma expansão como essa é uma coisa que, para a teoria de campos livres, se esses operadores representam campos livres, essa expansão é garantida simplesmente pelo teorema de Wick, né? O teorema de Wick faz com que você sempre possa escrever essa expansão que está aí. Para campos interagentes, a resposta não perturbativa ninguém sabe, mas perturbativamente você pode provar que você pode sempre construir essa expansão de produtos de operadores em cada ordem de teoria de perturbações. É uma prova dada pelo Zimmermann em 71. Né? Então, a gente usou essa ideia, né, básica do Wilson para exprimir o produto das correntes, hadrônicas em termos de uma expansão de produtos de operadores. Aí a gente pode perguntar o seguinte: vem cá, nas correntes hadrônicas, naquela que aparece no elemento de matriz, no espalhamento inelástico profundo ou na aniquilação eletrompósita, essas correntes hadrônicas envolvem campos interagentes, né? Como é que a gente faz, então, para trabalhar com esses campos interagentes? É possível trabalhar com os campos interagentes, inclusive fazer a renormalização desse processo e tal. Mas o nosso interesse aqui é mais simples, é talvez ilustrar um pouco essa técnica da expansão de produtos de operadores, correlacionando a situação com o limite de Bjorken. Então, vamos rever o que a gente quer dizer com esse Bjorken scaling, né? O Bjorken scaling é uma propriedade das seções de choque, né, das interações fortes, que diz o seguinte: diz que quando você faz o limite de Bjorken, ou seja, você faz a transferência de momento ir para infinito, você faz a variável Ni, que é a transferência de energia, também ir para infinito, mas você mantém a razão entre a transferência de momento e a transferência de energia finita, tá certo? Q2 sobre 2pq, né? Você mantém isso finito. Se você fizer esse limite, as suas seções de choque, as suas funções de estrutura,
vão virar função apenas dessa razão psi, que é Q2 sobre 2PQ. Tá certo? Então, esse é o chamado scaling de Bjorken, ou seja, nesse limite particular, com você considerando as suas funções de estrutura do espalhamento inelástico profundo ou a sua função de estrutura para a aniquilação elétron-pósito, você vê que elas tendem a constantes, tenderiam a constantes, ou seja, funções da variável x, da variável Q2 sobre 2PQ. Bom, como você explica esse comportamento? A gente deu alguns argumentos aqui para ilustrar que esse comportamento pode ser explicado com uma hipótese de que os hadrons são formados basicamente de partículas livres, tá certo? Quer dizer, que a seção de choque do espalhamento inelástico profundo é a soma de seções de choque associadas com a colisão de elétron com partons, ou seja, partículas livres, essencialmente, pontuais. Se a gente mostrou com argumentos qualitativos, né, e semi-quantitativos, que se a gente considera isso, essas seções de choque elas satisfazem o limite de Bjorken. O limite de Bjorken tem a ver com o fato de você ter interações apenas pontuais, né? Nesse sentido, o limite de Bjorken é obedecido. Então, resta aquela ideia. Se eu tiver um hadron, um próton, no caso do espalhamento inelástico profundo elétron-próton, né, que a gente esteja considerando. Se eu tiver um próton e supuser que ele é constituído por 3 quarks livres, por exemplo, né, isso explica o scaling de Bjorken, pelo menos qualitativamente. Né? Nós vamos testar aqui a hipótese de que a expansão de produtos de operadores também é consistente com isso. Para isso, nós vamos pensar que a corrente hadrônica, a corrente de quarks, né, que é quem interage eletromagneticamente, nós vamos pensar que os campos que entram nessa corrente de quarks são campos livres. Isso a gente falou já na última aula. Né? Por que a gente vai pensar em campos livres? Por isso, porque a gente tem essa expectativa de correlacionar o limite de Bjorken com a presença de partículas livres nos hadrons. Tá certo? Então, com isso, na aula passada, nós fomos capazes de produzir uma expressão, né, para o comutador de duas correntes. Só para relembrar, o tensor hadrônico ele é uma transformada de Fourier desse comutador, essencialmente. Né? Então, esse comutador de duas correntes relembrando, essas correntes aqui têm uma expressão em termos dos campos dos quarks. Mas essa expressão em termos dos campos dos quarks está envolvendo, por hipótese, partículas livres. A gente não está supondo que esses quarks estão interagindo. A gente está supondo que eles estão soltos lá dentro do hadron. Né? Então, essa expressão nos deu esse resultado aqui. É uma sequência grande de pontos, né? Não é pequena. Né? E esses são tipicamente os termos mais singulares. Ainda existem termos regulares, que a gente, por vários motivos, não está colocando aqui. Né?
mais isso aqui. Não é tão importante assim, mas eu queria relembrar quem são esses operadores, né, e essas definições que a gente está colocando aqui. Né? Esses operadores, primeiro essa delta, né, que a gente está chamando de delta n de x ao quadrado, é dn de x2 elevado a n da delta comum de x ao quadrado. Né? E os operadores em questão, a gente tem esses símbolos aqui, né? Esse signo mi, lambda, mi, rho, ele é eta, mi, lambda, eta, mi, rho, mais eta, mi, rho, eta, mi, lambda, menos eta, mi, eta, lambda, né? Epsilon é o epsilon convencional e os operadores em questão são operadores regulares, né? Eles são obtidos através do teorema de Wick, das contrações dos campos livres, né? E são definidos dessa maneira. OVI de XY é o produto normalmente ordenado, C barra de X, C de X, C de Y, menos C barra de Y, gama I, C de X. Depois eu tenho o O, Mi axial, né? Esse aqui é o vetorial, o primeiro que eu escrevi. O segundo é o axial, C barra de X, gama I, gama C, C de Y, mais C barra de Y, gama I, gama C, C de X. E o OMI de XY é produto também normalmente ordenado, C barra de X, gama I, C de X, C barra de Y, gama I, C de Y. Todos esses, esse ordenamento normal e o fato deles serem campos livres, garante para a gente que eles são regulares, são operadores regulares, ou seja, o valor esperado deles no vácuo existe, está bem definido no limite x indo para y, que é zero, tipicamente. A inserção deles, mesmo no limite x indo para y, em qualquer função de Green também está bem definido. Né? Então, onde você tem singularidades possíveis nessa situação, tá? É precisamente nos coeficientes de Wilson. Aqui você vê que esses coeficientes são, aqui você tem a identidade, né, tipicamente, como operador aparecendo ali na expansão, e aqui você tem os operadores regulares, né, em questão. Os coeficientes são coeficientes bastante mais singulares à medida em que eles estão multiplicando operadores, eles são expressos exatamente na ordem que a gente colocou. Esse aqui é uma derivada terceira da delta de x ao quadrado, aqui é uma derivada primeira da delta de x ao quadrado, então isso aí produz singularidades mais expressivas. Né? Então, o produto de correntes, o que é importante é isso, o produto de correntes, o comutador de duas correntes, pode ser expresso em termos da expansão de produtos de operadores, simplesmente usando o teorema de Wick. Tá certo? A gente revisou ultra brevemente o teorema de Wick na aula passada,
né, para campos livres. O teorema de Wick pode ser demonstrado, pode ser encontrada a demonstração dele, né, no livro do Itzhak Son-Joubert. Ou em qualquer outro livro que vocês estejam interessados, né? O teorema de Wick também é tratado por aí em tudo quanto é lugar, né? E o que a gente quer fazer é utilizar essa expansão de produtos de operadores para falar das seções de choque, para obter resultados para essas seções de choque. Então vamos lá. Vamos relembrar aqui as expressões que a gente tinha, tanto para a seção de choque, para a aniquilação eletromprósica, né? Ou melhor, vamos dizer assim, para o tensor hadrônico, né? Tensor hadrônico no processo de aniquilação eletromprósica. Então a gente tinha um tensor hadrônico que era essencialmente isso aqui, né? Certo? Lembrem-se que esse Q era P1 mais P2. Certo? Esse era o tensor hadrônico no caso do processo de aniquilação E mais E menos em hadrons. No caso do espalhamento inelástico profundo, não é? Aí a gente tinha um tensor hadrônico que era dado por isso aqui, né? Aí você pode pensar, E menos mais próton indo em X, né? Nosso W mili, ele era W1 de Mi menos Q quadrado, QI sobre Q2 menos eta Mi, mais W2 de Mi menos Q quadrado, 1 sobre M2, PI menos Q escalar sobre Q quadrado, QI, PI menos P escalar sobre Q quadrado, QI. Vamos lembrar que nessa expressão que está aqui, o Q ele é K1 menos K2, onde K1 e K2 são os K menos K', né? Melhor dizer assim. K é o momento do elétron incidente do próton, K' é o momento do elétron espalhado, né? Então são definições distintas aqui, né? Que estão aparecendo aqui. Esse P é o momento do próton, né? Essencialmente. K é o momento do elétron, K' é o momento do elétron espalhado, né? Então, eu estou reproduzindo isso aqui porque os resultados que a gente vai chegar vão fazer referência a essas expressões. Tá certo? Tipicamente vão fazer referência a essas expressões. Então, vamos relembrar. Em primeiro lugar, vamos falar sobre esse processo, é mais e menos em hadrons, né? Esse processo a gente costuma definir uma quantidade que é a razão de aniquilação, que é a seção de choque de E mais e menos em hadrons, dividido pela seção de choque de E mais e menos em mols, tá certo? E vamos lembrar aqui que a gente tem uma expressão, né, do W mili, que é integral em D4x, e aí QX, valor esperado no vácuo, do comutador J' de x, J' de zero, vácuo. Né? Veja que essa expressão é diferente
da expressão que a gente obteria para o E menos mais próton em x, né? Na expressão do E menos mais próton em x, aqui eu tenho um estado de próton, não tem estado de vácuo, tem estado de próton, tipicamente. Mas na expressão para o E menos E mais em hadrons, a expressão que aparece para o valor esperado da corrente hadrônica é o valor esperado no vácuo, realmente. Isso é uma distinção que vale a pena lembrar aqui, né? Para a gente não se confundir, né? Bom, qual é a ideia aqui? A ideia aqui é você pegar esse objeto que está aqui, tá certo? Que você obteve essa expressão, supondo, mais uma vez, vamos frisar isso, supondo que esse JμI seja constituído de campos de quarks livres, tá certo? Portanto, essa expressão que está aqui não passa do teorema de Wick aplicado para essa situação, né? Então, tendo essas hipóteses em mente, a gente pode pegar esse objeto que está aqui, definido dessa forma, com toda essa expressão, e substituir aqui, para ver qual é o resultado que a gente obtém para o W', tá certo? Vamos organizar as ideias. Quando a gente fizer isso, o que a gente espera obter é uma expressão para o W de Q quadrado, tá certo? É isso que vai aparecer por aqui, no final da conta toda, né? Não é uma conta pequena nem nada, mas no final dessa conta deve aparecer uma expressão para aquele W de Q quadrado, né? Então, se eu colocar esse comutador, dado pela expansão de produtos de operadores, aqui dentro desse valor esperado no vácuo, uma primeira coisa que eu posso reparar é o seguinte, né? Esses termos todos, que dependem de O, né? Eles dependem de produtos normalmente ordenados, né? Desses operadores fermiônicos, livres, tá certo? O que é um produto normalmente ordenado? Produto normalmente ordenado implica em você fazer os operadores de aniquilação atuarem antes dos operadores de criação, né? Portanto, para um produto normalmente ordenado, tem uma propriedade trivial que sempre se verifica. Se você calcular o valor esperado dele no vácuo, é sempre zero, tá certo? Então, se você substituir essa expressão toda aqui dentro, daquele valor esperado que está ali, você pode garantir que isso e isso não contribuem para essa expansão, né? O único termo que vai contribuir é esse termo aqui que é proporcional à identidade, certo? Então a gente vai ter uma coisa desse tipo: integral d4x e aí qx, né? Eu tenho um epsilon de x0, esse epsilon é a função sinal, né? x0 sobre o modo x0, ou seja, ele é mais ou menos 1 de acordo com o sinal do x0, né? Então, eu posso passar esse epsilon de x0 para o outro lado, tá certo? É mais ou menos 1, essencialmente, né? Então, eu vou ter um epsilon de x0 vezes I sobre 3π3 2x1 menos x2 é 1 e em seguida delta 3 do x2 e só, né? Esse é o resultado desse cara que está aqui. Então você observa que você tem aqui potências de x, ó, tá certo? Aparecendo dentro dessa derivada, dessa integral que está aqui. Você pode tirar essas potências de x, transformando-as em derivadas em relação a q, tá certo? As derivadas em relação a q vão atuar na exponencial e vão poder sair da integral que está aparecendo aqui.
né? O resultado de fazer essa expansão vai ser o seguinte, vai ser I sobre 3π3 eta mini dqmi dqmi menos 2 dqmi tudo isso atuando numa certa integral que nós podemos chamar de I3. É a integral que a gente chama de IN, a gente pode definir assim, integral de 4x, exponencial de IQx, epsilon de x0, delta n de x ao quadrado. Tá certo? Essa integral não é uma integral muito fácil, muito difícil de calcular, mas ela é calculável, né? E você pode encontrar o resultado dela dando o seguinte, I π ao quadrado sobre 4 elevado a n menos 1, n menos 1 fatorial, Q2 elevado a n menos 1, epsilon Q0, θ de Q2. Epsilon é a mesma coisa, é a função sinal, θ é a função step, ou seja, ela é 0 se Q2 for menor que 0 e é 1 se Q2 for maior que 0, certo? Então esse resultado aqui é um resultado bem definido, tá certo? E substituindo de volta, né, I3, você vai ter Q2 elevado ao quadrado aqui, você vai ter derivadas em relação a QMi aparecendo aqui. É só substituir aqui nessa expressão e fazer a conta, né, o que a gente vai encontrar? Encontrar isso aqui, W mini é igual a 1 sobre 6π QMi menos Q2 eta mini epsilon de Q0 θ de Q2. Resultado surpreendentemente simples, né? Portanto, observa só, né? Se você comparar com o W mini que a gente queria obter de início, você encontra qual é a previsão da expansão de produtos de operadores para o W de Q2. Né? O W de Q2 vai ser epsilon de Q0, θ de Q2. Só que, observa bem, o epsilon de Q0 é 1, porque a gente supõe que a energia total inicial é uma energia positiva, é a energia do par elétron positivo, tá certo? É uma energia positiva. E o θ de Q2, né, também é 1, porque Q quadrado também é positivo nesse processo. Isso, consequentemente, nos dá um W de Q2 igual a 1, certo? E isso faz com que a nossa seção de choque, né, tenda a um objeto constante, né? A razão de aniquilação vai tender a um objeto constante. Isso é estritamente de acordo com o Bjorken scaling, tá certo? Para essa situação. Portanto, no caso da aniquilação de elétron positivo em hadrons, né,
a expansão de produtos de operadores que a gente considera tomando a corrente hadrônica como uma corrente formada por quarks livres, nos dá diretamente o Bjorken scale. Certo? Bom, aqui nós supusemos que a gente só tem um sabor de quark com uma cor, né? Se a gente pegasse e escrevesse a corrente hadrônica com cada quark tendo a sua própria cor e vindo nas três cores e vindo com sua própria carga elétrica, aí a nossa corrente eletromagnética seria uma coisa assim. Aqui é o somatório até o número de sabores, aqui é a carga de cada quark, aqui é o somatório sobre o número de cores, né? Aqui é I, aqui é J, né? De Psi bar IJ de X, gama mi, Psi IJ de X. Eu faria exatamente a mesma conta, só que você ia replicar essa conta com um número, que é esse número vezes esse número que está aqui, o número de cores. Né? Então, seção de choque no final, ou tensor hadrônico, tanto faz, ela seria multiplicada por esse fator aqui. Certo? De modo que quando você calculasse a razão de aniquilação, você ia encontrar uma constante, em princípio, que é a previsão consistente com o Bjorken scale. Tá? Então, eu espero que tenha dado para perceber mais ou menos. A conta, no caso do espalhamento inelástico profundo, é uma conta mais complicada, mas o espírito da conta é rigorosamente o mesmo, tá certo? O espírito da conta é: pega o comutador das correntes hadrônicas, das correntes do quarks, substitui aquela expressão que eu apaguei ali, tá certo? Analisa os termos que estão aparecendo e compara no final com essa expressão que está aparecendo aqui, para tirar quem é W1 e quem é W2. Tá certo? Esse é o espírito dessa conta. É claro que a gente pode se perder num detalhe no outro, ficar com alguma dificuldade, mas é importante saber em que direção que a gente está indo. A direção é essa, tá certo? Bom, vamos então considerar o caso 2, né? É o caso desse espalhamento inelástico profundo, Lepton-Raza. Então, no caso 2, a gente vai fazer exatamente a mesma coisa. A gente vai pegar, substituir, né, esse objeto que está aqui pela expansão de produtos de operadores com as correntes consideradas livres, só que agora, ao invés de eu ter o vácuo, eu tenho um estado de um próton nessa história. Né? Então, o primeiro termo é uma constante que vai sair desse valor esperado e você vai ficar com a norma do estado de um próton. Né? Graficamente falando, isso é uma contribuição desconexa para esse processo. Contribuições desconexas são coisas que a gente esquece na seção de choque. Ali é uma contribuição que diz assim: olha, eu estou fazendo o próton ficar livre e estou tendo processos de interação ou de autoenergia do vácuo associados com o fóton, pura e simplesmente. Então, esse primeiro processo a gente desconsidera, né? Justamente por isso, por ser um processo desconexo. E, portanto, os processos que vão sobrar são os valores esperados entre estados de prótons daqueles outros três termos, ou
4 termos que estavam aparecendo ali na expansão que eu escrevi. Tá certo? Deixa eu escrever aqui. O nosso W-mini vai ser termos associados a processos desconexos mais I1 sobre 2π2 integral P4x ln x x lambda epsilon x0 delta 1 x2 e aqui você tem o estado de próton menos sigma mi lambda ou a parte vetorial x0 mais I epsilon mi lambda mi rho vezes a parte axial de x0, valor esperado no campo do próton. Aqui a gente substituiu a expansão de produtos operadores por simplesmente. O que sobra dentro do valor esperado é a parte que envolve operadores. Sigma não é operador, epsilon não é operador, mas a gente está mantendo junto ali para organizar. 1 sobre 2π, integral P4x, P ali QX, epsilon x0, P, O mini de x0 menos O mini de 0x. Agora, a gente não se livra desses termos com facilidade agora, porque não estou mais trabalhando com o vácuo, estou trabalhando com o valor esperado no estado de próton. Tá certo? Então, esses caras são operadores regulares, mas isso não significa que o valor esperado deles no estado de próton seja zero, de forma nenhuma. Esse último termo é um termo que é menos singular. Você vê que aqui não tem a presença da delta, nem de derivadas de delta colocadas aqui. Ele é menos singular do que esse termo. Na verdade, é um termo completamente regular, se você olhar bem, né? Sem epsilon de x0, os operadores, os elementos de matriz desse caso são funções completamente regulares, de x, né, de p, etc. e tal. Então, desde o ponto de vista da expansão de produtos operadores, ou seja, pensar na região x tendendo a zero, esses caras que estão aqui praticamente não contribuem, né, nesse limite. Lembrem-se, quando Q quadrado tende a infinito e Ni tende a infinito, com Q quadrado sobre Ni finito, tá certo? A região que mais contribui é a região x tendendo a zero. Portanto, se você tiver termos regulares, a contribuição desses termos regulares vai ser muito menor que a contribuição dos termos singulares. Os termos singulares vão explodir e os termos regulares vão para zero ou vão para um valor finito, tá certo? Então, esses termos são regulares, eles podem ser desprezados em comparação, por exemplo, com esses termos que estão aqui, tá certo? Então, tudo que a gente realmente precisa fazer é considerar a contribuição desses termos aqui, dessa linha que está aparecendo, né? Para fazer isso, né, a gente observa que a gente tem uma expansão em x, né? Então a gente vai fazer uma expansão dos campos de quarks em termos de x igual a zero. Ou seja, a gente vai usar a expansão de Taylor mesmo, né? Psi de x é psi de zero mais x mi dmi de psi em x
igual a zero, mais 1 sobre 2 fatorial, x1, x2, n1, n2, si de x. X igual a zero, mais, etc e tal. Certo? Se eu fizer isso, esses operadores aqui, vocês vão lembrar que esses operadores, agora tem que puxar pela memória de quem está assistindo a aula pela internet, que é difícil, né? Mas tudo bem. Se for o caso, dá uma rebobinada na fita, né? Desculpa, não existe mais fita, né? Você simplesmente pega o mouse e arrasta o ponteiro para mais para trás aqui na história. Eu sou uma pessoa velha, no meu tempo tinha fita cassete, então o cara rebobinava a fita. Enfim, deixa isso para lá. Se você pegar a expressão desse OV-ρ de x0, você vai lembrar que essa expressão é uma expressão bilinear, né, nos campos de quarks. Né? Expressão bilinear dos campos de quarks. Só para confirmar aqui. Isso, exatamente. Tanto a parte vetorial quanto a não. Então, quando você substitui essa série toda aqui, você vai manter uma expansão, uma expressão bilinear nos campos de quarks. Só que essa expressão vai ter infinitos termos. Né? Então, você vai substituir o teu OρV de x0, substituindo essa expansão na expressão do OV-ρ que a gente tinha lá anteriormente, por uma coisa assim: soma de n igual a zero até infinito, 1 sobre n fatorial, x1, xn, O por V, mi1, min, só que agora de zero. Certo? E a gente tem uma expressão aproximadamente igual a essa para o cara axial. Né? Certo? Esses operadores O, V, A, Mi1, Mi-N, né? Vamos escrever aqui quem são eles, né? Eles são ordenamento normal, dm1, dmn, psi barra de x, gama rho, c de x, menos psi barra de x, gama rho, dm1, dmn, c de x. Fechou o ordenamento aqui. E no caso do V é só o gama rho. No caso do A é gama rho, gama 5. E aqui também. Gama rho, gama 5. No caso é V, no outro caso é A. Então você tem uma expansão dos campos nesse conjunto de operadores regulares que você tem aí. Né? A expansão daqueles operadores OV são operadores regulares também, esses operadores OV e OA, e eles estão sendo expandidos em Taylor numa base de operadores igualmente regulares. Tá? Eu vou manter esse pedaço aqui do quadro na jogada, para a gente poder comparar no futuro. E a gente vai substituir esses caras ali com o seguinte resultado. Nós vamos ter o W mini, tá certo? O que a gente está calculando é isso, o W mini. A gente já tirou de consideração esse cara porque está associado com termos desconexos e esse cara porque está associado com termos regulares demais, tá certo?
Então, o que sobra ali vai ser um W mini, que é menos 1 sobre 2π2, integral, somatório, n igual a 0 até infinito, 1 sobre n fatorial, integral d4x, e aí x lambda, epsilon de x0, delta 1 de x2, x1, xn, e aqui aparecem esses valores esperados, no signo μ lambda μ rho, valor esperado no campo, no estado de um próton, desses operadores associados com os operadores vetoriais, μ1, μn, mais μ epsilon, μ lambda μ rho, vezes os operadores axiais. Todas as considerações que a gente fez, a gente sobra com isso daqui. Agora, observe o seguinte, ó, eu tenho uma contração do operador do tensor hadrônico, W mini, com o tensor leptônico, L mini. E o tensor leptônico é explicitamente simétrico no processo que a gente está considerando, né? Portanto, esse termo que está aparecendo aqui não vai dar contribuição nenhuma, porque ele é antissimétrico em Mi e Mi. Tá certo? Isso não significa que um termo como esse nunca vai dar contribuição nenhuma. Ele pode dar sim, mas para isso é preciso que a gente esteja considerando processos não polarizados. Se a gente somar sobre as polarizações, aí não tem jeito. O tensor leptônico vai ser sempre um tensor simétrico e a contribuição desse termo aí não vai aparecer, né? Então, tudo que nos resta é essa parte, né, da história que está aparecendo aí. Aqui, a gente pode perceber o seguinte: esse objeto, esse P, vetorial, μ1, μn, P, ele no final das contas ele só pode ser função de um vetor. Esse operador aqui é um operador que depende dos campos, né? Mas no ponto zero. Não tem vetor nenhum à minha disposição para montar esse cara, tá vendo? Olha aqui. Então, esse valor esperado desse objeto que está aparecendo aí, ele tem que ser uma função de Pmi, essencialmente, né? Se ele tem que ter n índices de Lorentz, só me resta praticamente essa opção que está aqui, ó. Um certo coeficiente, P rho, Pmi1, Pmn, mais termos contendo eta, mi, mj. Quer dizer, eu tenho duas possibilidades para realizar essa estrutura tensorial com um operador simétrico, que é o caso desse camarada que está aqui. Ó. Isso aqui é simétrico em μ1, μn, porque a dependência em μ1 e μn vem dessas derivadas, esses derivados comutam, né? Então, eu tenho duas opções. Eu posso realizar com o momento P ou com o momento P e o tensor métrico eta. Tá certo? Então essa é a forma geral desse camarada. Agora, toda vez que eu tiver um termo como esse, tá certo? O que vai acontecer? Com um termo como esse, eu vou fazer contrações desses objetos que estão aqui. X ao quadrado. Né? Por exemplo, se eu tiver uma métrica, eta mi1, mi2, eu vou pegar o x mi1, x mi2
e obter um x ao quadrado aqui. Então, na verdade, estou obtendo um termo menos singular. Todos os termos que vêm daqui, né, até um termo que vai ser composto só de etas, né? Mas todos os termos que estão aqui são menos singulares do que esses termos originais que estão aparecendo aqui. Então, já que eu estou procurando os termos mais singulares, né, porque é esse limite que me interessa, o limite do espalhamento inelástico profundo, eu posso esquecer, para pensar no limite de Bjork, desses termos que estão aparecendo aqui. Tá certo? Outra observação é que, por construção desse operador O que está aparecendo aqui, ele é construído dessa maneira, usando essa série de Taylor e tal, a gente pode ver claramente que apenas potências pares dessas derivadas vão aparecer, portanto só vão ter potências pares desses momentos aí na jogada, tá certo? Então, o que vai acontecer é o seguinte: eu só tenho a n, só é diferente de zero se o n for par. Tá? Com isso, eu posso expressar o W' da seguinte maneira: o W' que sobrou, né? Sigma mi, lambda, mi, rho, t rho, integral P4x, exponencial de I que é x lambda, epsilon de x0, delta 1 de x2, até aqui está todo mundo aqui em cima, né? E aqui, quando eu botar esse cara daqui na jogada, né, eu vou ter, veja que eu tenho um somatório de n igual a zero até infinito, tá certo? 1 sobre n fatorial, etc e tal. Eu vou ter uma certa função de p escalar x. Por quê? Quando eu tiver n termos aqui, eu tenho n termos aqui, cada um desses p's vai contrair com um x desse, vai formar um x escalar p. E esse x escalar p vai ficar elevado à potência n. Ele vai ficar elevado à potência n, se eu pegar esse somatório de 1 sobre n fatorial e colocar aqui para perto, eu vou ter somatório de 1 sobre n fatorial a n x escalar p elevado à potência n sobre n fatorial. Tá certo? Isso é o que eu estou definindo como f de p escalar x. Né? F de z está sendo definido como somatório de n igual a zero até infinito de an z elevado a n sobre n fatorial. Tá certo? Eu posso fazer considerar, né, por exemplo, que essa derivada que está aparecendo aqui, eu posso substituir esse f de z pela transformada de Fourier dele numa certa variável zeta, por exemplo. I, z, zeta, f tio de zeta, para coletar essa dependência em z totalmente dentro do fator exponencial da transformada de Fourier. Né? Então, jogando essa transformada de Fourier de volta na história, o nosso W' fica expresso assim, como menos I sobre 2π2 sigma mi lambda mi rho t rho d de q lambda da integral de menos infinito a infinito d zeta f tio de zeta. De f tio é transformado de Fourier desse f, né? Está aqui, integral d4x exponencial de I q mais zeta t escalar x epsilon de
x0 delta 1 de x2. Tá? Mas eu tenho a fórmula para o IN, né, que vai pegar, né, isso aqui é o I1, na verdade, tá certo? Com esse argumento aqui, né, é a fórmula para o I1. Então, eu posso usar a fórmula para o I1, que a gente já viu, né, de uma integral que a gente tinha calculado lá atrás, que era a integral do IN, particularizo para n igual a 1 e uso para resolver a parte em x dessa integral que está aí. Né? Isso aí vai dar o seguinte, então, vai dar um WI, que é integral de menos infinito a infinito, d zeta menos p escalar q mais zeta m2 eta m. Esse m2 aparece porque aparece um P2 e P2 igual a m2. M2 é a massa do próton, né? Mais 2 zeta Pni, tá certo? Mais Qni, mais Qni, tudo isso multiplicando epsilon Q0 mais zeta P0 delta Q2 mais 2 zeta PQ mais zeta 2 N2 F tilde de zero. Novamente, se a gente está pensando no Bjorken limits, né, esse termo que está aqui é muito menor do que esse, porque P escalar Q está sendo mandado para o infinito e Q quadrado está sendo mandado para o infinito também. Então, você pode usar isso daí para fazer a integral em zeta, usando a delta de Q2 mais 2 zeta P escalar Q, tá certo? E resolver completamente o problema. Né? O problema final fica resolvido assim, como 1/2. Você veja que a solução disso daqui, né, é zeta igual a Q2 sobre 2PQ. Mas isso é exatamente aquela variável de Bjorken que a gente tinha falado, que era o psi, tá certo? Então o que vai aparecer no final é a transformada de Fourier daquela função f que nós definimos ali, f de z, tá certo? Só que tomando como valor a variável de Bjorken, psi, tá certo? E essa estrutura tensorial que está aparecendo aqui, menos zeta mini menos Q2 sobre PQ ao quadrado PMI mais QMI mais QMI sobre PQ. Tá? Isso pode ser reorganizado, né, de uma forma que é bem mais interessante, que é a seguinte. Isso é só álgebra, né? Ok? Então esse é o resultado final para o nosso tensor hadrônico, né? E agora a gente pode comparar
com o que nós esperamos que seja o tensor hadrônico na sua forma geral. Você vê que as estruturas tensoriais estão todas aqui presentes, reproduzidas ali. Daqui você lê as funções de estrutura, né? Você lê as funções de estrutura da seguinte maneira: se o W1 de μ Q quadrado, lembrando que Q quadrado é menos Q quadrado, no caso do espalhamento profundo, né? Inelástico profundo, isso é um meio de F tilde psi, né? Que é o que a gente pode chamar de um certo F1 de psi. E o W2, μ vezes o W2 de μ Q quadrado, é um meio de psi F tilde de psi, que é, por definição, F2 de psi. De quebra, a gente observa que F1 e F2 satisfazem, W1 e W2 satisfazem a relação de Calan-Gross, que é aquela relação entre as duas constantes, as duas funções de estrutura, né? Mas o resultado mais interessante é o seguinte: isso daqui foi totalmente calculado pensando no limite em que Q quadrado tende a infinito, μ tende a infinito e Q quadrado sobre μ permanece constante, ou seja, limite de Bjorken. Nesse limite de Bjorken, o que a gente aprende é que tanto o W1 quanto o W2 são função apenas da variável de scaling, psi, tá certo? Portanto, está valendo o scaling de Bjorken, né? O que a gente fez? A gente usou a expansão de produtos de operadores para operadores livres, para quarks livres, e o resultado final que a gente consegue, trabalhando a expressão do espalhamento inelástico profundo, é um resultado consistente com o scaling de Bjorken, que é isso aqui, tá certo? Bom, isso é basicamente, né, o que eu pretendia falar hoje, né? Não o que eu pretendia falar no curso, especificamente. Eu gostaria de ter ido um pouco mais longe nesse curso, mas as circunstâncias não permitem, a gente tem que ser sábio, né? Quando a gente percebe que as circunstâncias estão maiores do que a gente, né? O que faltou, né? Na minha visão, assim, o que eu gostaria, pelo menos, que ainda estivesse presente? Daqui, eu acho que a gente deveria partir para verificar, se a gente observar bem, a gente vai ver que a única coisa da QCD que a gente efetivamente está verificando aqui é a questão da liberdade assintótica. Ou seja, a previsão que nós temos para QCD é de que a constante de acoplamento efetivo diminui à medida que a energia aumenta. Então, se você aumentar a energia o suficiente, você tem a expectativa de que a constante de acoplamento vá para zero e que efetivamente os quarks se encontrem livres dentro do próton ou dentro de um hadron em geral. Se isso acontece, a gente deveria ter o comportamento do scaling de Bjorken dentro dessa história. Mas é claro que a gente pode agora fazer o seguinte: a gente pode diminuir um pouquinho a energia dentro desse regime. A gente está com um regime em que os quarks estão livres, ou seja, energia, que é quadrado, tendendo a infinito, né? Se a gente agora diminui um pouco a energia, o que a gente espera que aconteça? Que eles não estejam mais livres, mas estejam pelo menos fracamente acoplados. Então, o que eu vou esperar dentro dessa história? Eu vou esperar violações do scaling de Bjorken, tá certo? Ou seja, eu não espero que esse Bjorken scaling, né, se eu estou descrevendo a minha física, né, experimental com uma teoria como a QCD, que é uma teoria de quarks interagentes, eu não espero que o Bjorken scaling seja válido em todas as energias, não. Eu não tenho essa expectativa. De fato, as violações do Bjorken scaling são observadas, né? E você consegue dar conta das violações do Bjorken scaling justamente implementando correções de ordem mais baixa para QCD, para cromodinâmica
vindas, né, da cromodinâmica quântica. Esse é o conteúdo, né, basicamente, da próxima aula, né, a aula que eu daria se o curso fosse continuar. Né? Quer dizer, eu gostaria de mostrar para vocês que, incluindo contribuições de ordem mais baixa possível na cromodinâmica quântica, a gente consegue dar conta de violações do Bjorken scaling e de fits experimentais aproximados dessas violações. Né? Essas violações também são controladas, tem todo um raciocínio, né, interessante, que a gente imagina os hadrons como sendo compostos de quarks aproximadamente livres, mas você pode colocar, introduzir nessa descrição a interação entre os quarks progressivamente. Então, você definindo quantidades adequadas, você pode verificar a evolução dessas quantidades e produzir previsões em relação à violação do Bjorken scaling. Esse é o conteúdo dessas equações de evolução de Altarelli e Parisi, que são basicamente equações de evolução de objetos vinculados às funções de estrutura. Tipicamente os momentos das funções de estrutura. Né? Mas não vai dar tempo da gente falar sobre isso, né? E eu deixo aqui apenas a expectativa de que no próximo curso de interações fundamentais todos esses aspectos a gente vai cobrir nesse curso e inclusive os aspectos que ficaram faltando agora, tá certo? A gente pelo menos conseguiu apresentar um panorama, né? Eu acho que esse é um resultado interessante desse curso. A gente conseguiu apresentar um panorama onde a gente consegue verificar uma certa conexão entre a cromodinâmica quântica e as quantidades de interesse fenomenológico. Ainda não está 100% essa conexão, mas eu acho que com o tempo a gente consegue chegar lá. Mais uma vez, queria agradecer a todos, né, pela audiência, né, do curso. Tanto faz ser audiência presencial quanto a audiência virtual pela internet. Queria pedir desculpas pela demora em concluir pelo menos esse curso, pelo menos chegar a essa conclusão que não foi a mais aceitável possível, né? E dizer que a gente está aí para tentar melhorar, né? E quem sabe numa próxima oportunidade vocês vão ter um curso mais completo, mais bem acabado do que esse que a gente viu aqui até o momento, tá bom? Obrigado a todos, obrigado especialmente ao Tchalka, né, que me aguentou aqui falando nessas últimas, sozinho, nessas últimas 3 aulas, né, que estão aí. Obrigado, Tchalka. Obrigado a